Meu nome é Tertius. Eu era escriba em Roma. E eu vi aquele dia. O dia em que um gladiador escolheu morrer em vez de matar a única pessoa que o fazia sentir humano. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Roma, ano 161 d.C. Arena do Flavius, ao sul do Coliseu. Marcos está no centro da arena. Areia molhada de sangue aos seus pés. Suor misturado com terra seca no rosto. A multidão grita seu nome. Diante dele, um retiarius cambaleante. Rede arrastando na areia. Tridente caído. Marcos avança. Um golpe. Silêncio. O corpo cai. A multidão explode em gritos de celebração. Marcos pensa consigo mesmo, mais um. Sempre mais um. Até quando? Ele ergue o braço. O povo aplaude. Mas seus olhos estão vazios. Para entender o que aconteceu naquele dia, primeiro você precisa entender quem era esse homem. E como ele se tornou um monstro. Marcos nasceu livre. Numa pequena aldeia na Trácia, ao norte do Império. Ele tinha uma família. Um nome que não precisava ser gritado numa arena. Até o dia em que Roma chegou. A aldeia resistiu. Foi um erro. Roma não negocia com quem resiste. Roma esmaga. Marcos viu seu pai ser morto. Viu sua mãe ser levada. Viu sua aldeia virar cinzas. E então viu a si mesmo sendo acorrentado. 15 anos. Forte. Olhos cheios de raiva. O lanista, dono de gladiadores, viu nele uma coisa só: lucro. Esse serve, disse o lanista Brutus com voz rouca. Compro por 20 denários. E assim Marcos deixou de ser gente e virou investimento. O Ludus não ensina homens a lutar. Ensina animais a sobreviver. Treino desde antes do amanhecer. Espada de madeira pesando o dobro da real. Pancadas até o corpo quebrar. E então reconstruir. Mais forte. Mais rápido. Mais vazio. O treinador gritava: você não pensa. Você age. Hesita. Morre. Entendeu? Marcos aprendeu a não hesitar. A primeira luta chegou. Ele tinha 17 anos. O oponente, 25. Veterano. Cicatrizes. 3 vitórias. Marcos não sabia nada disso. Só sabia que se perdesse, morreria. A luta durou menos de 1 minuto. Quando terminou, Marcos estava coberto de sangue que não era dele. E pela primeira vez em 2 anos, o povo gritou seu nome. Não o nome que a mãe lhe deu, mas o nome que Roma criou. Marcos, o secutor. Ele venceu. E venceu de novo. E de novo. Cada vitória o tornava mais valioso. E mais morto por dentro. Anos depois, Marcos pensaria: eu matei 18 homens para continuar vivo. E em algum momento, esqueci por que queria viver. Enquanto Marcos matava na arena, Lívia morria em silêncio. Lentamente. Diariamente. Ela nasceu escrava. Filha de escrava. Neta de escrava. Na casa de um senador romano chamado Caius Valerius. Não havia crueldade extrema ali. Apenas indiferença. Lívia era útil. Mãos hábeis para costura. Silenciosa. Obediente. A senhora romana ordenava distraída: Lívia, conserta essa túnica. E não demore. Sim, senhora, Lívia respondia baixinho. Essa era a vida dela. Ordens. Tarefas. Invisibilidade. Até que uma das escravas mais velhas começou a sussurrar coisas estranhas. Lívia, disse a escrava velha baixinho na cozinha, você já ouviu falar de uma mulher chamada Perpétua? Não, respondeu Lívia. Ela era como nós. Escrava. Propriedade. Mas quando levaram ela para a arena, ela não implorou. Ela cantou. Cantou? Perguntou Lívia, confusa. Disse que estava livre. Livre de verdade. Porque tinha algo que Roma não podia matar. Lívia ficou em silêncio. Mas a semente estava plantada. Nas semanas seguintes, Lívia começou a escutar. Nas sombras da noite, cristãos se reuniam. Não em templos. Em casas escondidas. Porões. Catacumbas. Eles falavam de um Deus que não exigia sacrifícios de sangue. Que não se importava se você era senador ou escravo. E pela primeira vez na vida, Lívia ouviu algo impossível. Um cristão disse numa reunião secreta: diante de Deus, você não é propriedade. Você é filha. Lívia sentiu algo quebrar dentro dela. Não raiva, mas esperança. O batismo aconteceu 3 meses depois. Numa cisterna abandonada, antes do amanhecer. Sem testemunhas importantes. Sem celebração. Apenas uma promessa: não negarei, mesmo diante da morte. Lívia não sabia que em menos de 1 ano, seria testada. O senador Caius Valerius era um homem de gostos questionáveis. Apostava alto nas arenas. E tinha um gladiador favorito: Marcos. Certa noite, Brutus, o lanista,
levou Marcos à casa do senador para exibi-lo numa festa. Troféu ambulante. Esse é o secutor, gritou o senador Caius, bêbado e rindo. 18 vitórias. 18. Os convidados aplaudiram. Marcos permaneceu em silêncio, de pé, como estátua. Lívia servia vinho. Seus olhos se cruzaram. Por apenas 2 segundos. Mas algo aconteceu. Marcos pensou. Ela me olhou como se eu fosse gente. Lívia pensou. Ele parece tão cansado. Nada mais. A noite continuou. Mas aquele olhar não se apagou. Nos meses seguintes, Marcos voltou à casa do senador algumas vezes. Sempre em festas. Sempre como objeto de exibição. E sempre buscando os olhos de Lívia. Eles não podiam falar abertamente. Então falavam em silêncio. Um olhar mais longo. Um meio sorriso quando ninguém via. Até que uma noite, Marcos esperou ela nos fundos da casa. Qual é o seu nome? Perguntou Marcos baixinho. Lívia, ela respondeu, surpresa mas calma. Lívia, ele repetiu, como se testasse a palavra. Eu só queria saber. E o seu? Perguntou ela. O nome verdadeiro. Ninguém perguntava isso. Gladiadores não tinham nome verdadeiro. Apenas apelidos de arena. Marcos pausou longamente. Não me lembro. Lívia colocou a mão sobre a dele. Brevemente. Levemente. Mas o suficiente. Então vou te chamar de Marcos, disse ela. Porque é o que você é agora. Foi a primeira vez em anos que alguém o tocou sem querer machucá-lo. Os encontros se tornaram frequentes. Rápidos. Perigosos. Necessários. Lívia falava de fé. Marcos falava de morte. Você acredita em algo além disso? Perguntou Lívia. Eu acreditava. Antes, respondeu Marcos. E agora? Agora eu só acredito na espada. É a única coisa que não me abandona, Marcos disse com amargura. Talvez você só não encontrou o que procura. E você encontrou? Encontrei. Ela não explicou. Ainda não. Mas Marcos via algo nela. Paz. Num mundo onde ninguém tinha paz. Uma noite, após uma luta particularmente brutal, Marcos não conseguiu dormir. Sentou-se no chão frio do Ludus, mãos ainda tremendo. Não de medo, mas de vazio. Eu matei um garoto hoje, Marcos disse em voz alta, sozinho. Não tinha mais de 16 anos. Ninguém respondeu. Ele implorou, continuou Marcos. Silêncio. E eu matei mesmo assim, disse ele, quebrando. Foi a primeira vez que ele chorou desde a infância. Dias depois, num encontro com Lívia, Marcos disse, Lívia, eu preciso te fazer uma pergunta. Diga. Esse Deus que você segue, ele perdoa homens como eu. Lívia o encarou. Homens como você. Assassinos. Você não é assassino, disse Lívia, firme mas gentil. Você é escravo. Forçado a matar para sobreviver. O assassino é Roma. Marcos nunca tinha pensado assim. Esse Deus, continuou Lívia, ele não olha para o sangue nas suas mãos. Ele olha para o que está dentro do seu peito. E eu vejo o que está lá, Marcos. Você não é monstro. Você é humano. Pela primeira vez em uma década, Marcos acreditou. O batismo aconteceu em segredo absoluto. Numa cisterna abandonada nos arredores de Roma, pouco antes do amanhecer. Apenas 5 testemunhas. Lívia era uma delas. Quando Marcos saiu da água, ele não estava curado. Ainda carregava as cicatrizes. Ainda carregava a culpa. Mas agora carregava algo mais. Sentido. Se eu morrer na próxima luta, Marcos disse para Lívia depois, vai valer a pena. Porque eu vou morrer sabendo que sou mais do que isso. Lívia segurou o rosto dele. Você não vai morrer. Mas ambos sabiam que era mentira. Porque Roma nunca deixa escravos escaparem. A traição veio de onde sempre vem, de quem tem medo. Uma das escravas da casa viu Lívia saindo à noite. E denunciou. Não por maldade, mas por sobrevivência. Em Roma, quem esconde cristãos morre junto. Você? Gritou o senador Caius, furioso. Sob o meu teto. Lívia permaneceu em silêncio. Responda. Você segue esses hereges? Sim, Lívia respondeu calmamente. Um tapa. Nega agora e eu te perdoo, disse o senador. Nega e você continua viva. Lívia olhou nos olhos dele. Não posso negar. Você prefere morrer? Perguntou o senador, incrédulo. Prefiro morrer livre do que viver como propriedade.
Foi a sentença de morte mais tranquila que Roma já ouviu. Lívia foi levada para as masmorras abaixo do fórum. Suja, escura, fria. Lá, o prefeito da cidade a interrogou. Lívia, disse o prefeito Lucius, cansado mas não cruel, eu não quero te matar. Apenas sacrifique aos deuses. Apenas uma vez. E você sai livre. E negaria tudo aquilo que me torna humana, respondeu Lívia. Ser humana é morrer na arena estraçalhada por feras, exclamou o prefeito. Ser humana é escolher a verdade. Mesmo quando dói, disse Lívia, serena. O prefeito suspirou. Então não posso te salvar. Eu não preciso ser salva. Eu já fui. Ele não entendeu. E não precisava. Na escuridão da cela, Lívia não estava sozinha. Outros cristãos esperavam o mesmo destino. Eles cantaram. Baixinho. Mas cantaram. Pois ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, cantavam os cristãos. Lívia fechou os olhos. E sorriu. No dia seguinte, no Ludus, Marcos recebeu a notícia de forma casual. Um guarda jogou o pergaminho no chão. Amanhã, você luta, disse o guarda. Contra uma cristã. Condenada. Marcos pegou o pergaminho. E seu coração parou. Nome da condenada. Lívia. Ele leu 3 vezes. Como se a quarta mudasse a realidade. Não, Marcos disse baixo, quebrando. Vai ser rápido, disse o guarda, indiferente. Ela é só uma mulher. Marcos amassou o pergaminho. Naquela noite, ele tentou tudo. Implorou ao lanista. Me deixa recusar. Por favor, pediu Marcos. Recusar? Você? Riu Brutus. Meu gladiador mais valioso. Impossível. Eu conheço ela. E daí? Você conheceu todo mundo que matou. Agora vai conhecer mais uma. Marcos tentou subornar. Eu te dou metade dos meus ganhos. Todos. Não existe metade suficiente para compensar o que vai acontecer se você recusar, respondeu Brutus. Marcos tentou ameaçar. E se eu simplesmente não lutar? Brutus ficou sério agora. Então eu morro. Você morre. E jogam outro gladiador lá. E Lívia morre do mesmo jeito. Só que de forma pior. Entendeu? Marcos entendeu. Não havia saída. Naquela noite, Marcos não dormiu. Ficou sentado, de costas para a parede, encarando a espada. Se você existe, Marcos falou em voz alta para Deus. Se você realmente está ouvindo, me dá uma saída. Por favor. Silêncio. Eu não posso matá-la. Eu não consigo, disse Marcos, começando a chorar. Mais silêncio. E então, uma clareza terrível. Mas eu posso morrer com ela, Marcos sussurrou. E foi assim que Marcos tomou a decisão mais livre da vida dele. O dia chegou. Roma acordou animada. Pão, vinho, expectativa. Mais um dia de jogos. As ruas se encheram cedo. Famílias, crianças, senadores, todos caminhando para a arena como se fossem ao teatro. Porque para Roma, morte era entretenimento. Um vendedor gritava: apostas, apostas para o secutor. Uma mulher ria: quanto tempo até a cristã implorar? Um homem respondeu: menos de 1 minuto. Risos. Dentro da arena, os preparativos finais. Areia fresca espalhada. Rastros de sangue do dia anterior cobertos. O império estava pronto. Mas Marcos não. Marcos vestiu a armadura pela última vez. Cada peça pesava mais que o normal. Não pela matéria, mas pelo significado. Outro gladiador passou por ele e comentou: ouvi que é uma cristã. Fácil, né? Marcos não respondeu. Brutus entrou. Marcos. Última chance. Você vai fazer isso direito? Vou fazer o que preciso, Marcos disse sem olhar. Brutus não entendeu. E não precisava. Do outro lado, Lívia estava ajoelhada. Não amarrada. Apenas orando. Pai, Lívia sussurrava,
Hoje eu vou te ver. E vou ver Marcos de novo. Do outro lado. Ela sorriu. Um guarda olhou, incrédulo. Você sabe que vai morrer, certo? Perguntou o guarda. Sei, respondeu Lívia. E está feliz? Estou livre. O guarda não entendeu. Ninguém entendia. Os portões se abriram. Marcos entrou. Armadura completa. Espada na mão. Escudo no braço. O povo explodiu. Marcos! 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 Gritavam 40.000 pessoas. Ele caminhou até o centro. Areia quente sob os pés. Sol brutal acima. Do outro lado, o segundo portão se abriu. E Lívia saiu. Quando os olhos deles se encontraram, o tempo parou. Lívia estava descalça. Túnica rasgada. Rosto machucado. Mas em paz. Ela sorriu. Não foi um sorriso triste. Foi genuíno. Marcos, ela disse baixinho, mas ele ouviu. Ele largou o escudo. A multidão silenciou por um segundo, confusa. Lívia, Marcos disse com voz quebrada, eu não consigo. Eu sei, Lívia respondeu, caminhando até ele. Eles vão nos matar. Os dois. Eu sei. Ela colocou a mão no rosto dele. Mas hoje, disse Lívia, nós dois seremos livres. De verdade. As lágrimas desceram pelo rosto de Marcos. Pela primeira vez, ele chorou na frente de todos. E não sentiu vergonha. A multidão começou a murmurar. O que ele está fazendo? Por que ele não luta? Mata ela. Mas Marcos, lentamente, largou a espada. O metal bateu na areia. E o estádio explodiu em confusão. Guarda! Matem os dois! Gritou o senador Caius, em pé. Soldados entraram na arena. Mas antes que chegassem, Marcos abraçou Lívia. E sussurrou. Obrigado por me ensinar a ser humano de novo. A gente se vê do outro lado, Lívia respondeu, sorrindo. E então, silêncio. Não foi dramático. Não houve discurso. Não houve resistência. Os soldados os executaram ali mesmo. Rápido. Eficiente. Silencioso. A multidão ficou em silêncio. Algo tinha acabado de acontecer que eles não entendiam. 2 escravos, sem poder, sem exército, tinham acabado de dizer não para Roma. E Roma não soube o que fazer. Eu escrevi tudo isso. Como escriba, meu trabalho era registrar os eventos oficiais. Mas naquela noite, eu escrevi a verdade. Que naquele dia, 2 escravos venceram um império. Não com espadas, mas com escolha. Roma caiu. Imperadores viraram poeira. Estátuas desmoronaram. Leis foram esquecidas. Mas histórias como essa sobreviveram. Porque não importa quanto poder você tenha. Não importa quantos exércitos você comande. Você nunca vai controlar a alma humana. E quando alguém escolhe morrer livre em vez de viver quebrado, isso assombra impérios por 1000 anos. Marcos e Lívia não têm túmulos. Roma não dava essa dignidade a traidores. Mas entre os cristãos, seus nomes nunca foram esquecidos. E quando o império finalmente caiu, a fé que eles morreram defendendo ainda estava viva. A pergunta que fica não é se você morreria por algo, mas se você está vivendo por algo que vale a pena morrer defendendo. Pensa nisso.